queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Que bom ter a participação de vocês aqui na nossa aula. Saiba que eu fico muito feliz com a sua presença porque juntos formamos uma coletividade de aprendizagem. Esse bloco de aulas aborda o tema datas comemorativas. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já conhece as nossas aulas e está novamente aqui, é porque está achando o conteúdo interessante e isso me deixa cada vez mais animada a trazer aulas bem interessantes e cheias de curiosidades para você. No mês de outubro, comemoramos uma data muito divertida, mas tão divertida que fazemos até festas com o tema dela. Consegue adivinhar sobre qual tema, sobre qual assunto que eu estou falando? É sobre o dia do Halloween. Halloween é uma palavra inglesa que possui um significado específico, mas que aqui no Brasil é conhecida como Dia das Bruxas. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as origens e tradições do Halloween e a sua importância na cultura ocidental. Comemoramos no dia 31 de outubro o dia do Halloween, para nós brasileiros, Dia das Bruxas. Porém, essa data possui uma essência americana e nós precisamos conhecer as suas raízes históricas para entender o que esse dia expressa. A origem do Halloween vem de uma antiga tradição da população celta. Vou te explicar quem eram esses povos. O nome celta foi estabelecido pelos gregos e romanos para designar tribos que habitavam regiões que se estendiam da Península Ibérica e Ilhas Britânicas até a Ásia Menor e que viveram entre 1200 a.C. e 500 depois de Cristo. Existia uma tradição celta chamada Samhain, no final do mês de outubro, que marcava o término da colheita e o início do inverno. Era uma grande celebração, um grande festival pelas colheitas, em que fogueiras eram acendidas e eles usavam fantasias para espantar os maus espíritos, porque acreditava-se que no dia 31 de outubro, durante a noite, as barreiras que separavam o mundo dos vivos do mundo dos mortos se enfraqueciam. E esse enfraquecimento permitia que os espíritos vagassem livremente pela terra. E as crianças pediam dinheiro e comida. Tempos depois, com a chegada e avanço do cristianismo, a Igreja Católica foi se fortalecendo. Então foi mudando o caráter dessa celebração. A Igreja se empenhou em cristianizar as festas pagãs e desta forma o Samhain passou a ser associado ao Dia de Todos os Santos, que é comemorado em 1º de novembro. E a noite anterior, ou seja, 31 de outubro, ficou conhecida pelo nome All Hallows Eve, que traduzindo significa Véspera de Todos os Santos. Como já sabemos, a língua evolui e vai se modificando com o tempo. E esse termo evoluiu para o que hoje conhecemos como Halloween. Só que o Halloween moderno, como conhecemos hoje, vai muito além da fusão das tradições do mundo pagão com o cristão. Com o passar dos séculos, essa comemoração foi sendo ressignificada, recebeu novos elementos culturais a ponto de combinar, a ponto de unir elementos lúdicos, misteriosos e assustadores. E uma das brincadeiras lúdicas muito conhecidas é a chamada doces ou travessuras, e acontece da seguinte maneira. Crianças e adolescentes saem pelas vizinhanças, batendo na porta das casas em busca de guloseimas. Eles se fantasiam e saem em grupos, batendo nas portas das casas. Recebem pirulitos, recebem balas, chocolates e falam que se não ganharem doces, vão fazer uma travessura. É só uma pequena brincadeira, nada que vá agredir nem constranger ninguém. Então, não se pede mais comida e dinheiro. E nos Estados Unidos, onde essa cultura do Halloween é muito forte, vale muito essa brincadeira doces ou travessuras. Uma forma barata de as comunidades comemorarem o Dia das Bruxas, nome pelo qual a data passou a ser chamada. Essa comemoração
celebração movimenta a economia local e faz parte da cultura norte-americana. Outros países, como Irlanda e Canadá, também celebram o Halloween. Vamos ver agora alguns costumes do Halloween. Histórias de terror. Você gosta de histórias de terror? Já assistiu algum filme com histórias assim, que dão aquele friozinho na barriga? É comum as pessoas se reunirem no dia do Halloween para contarem histórias de suspense, de terror, lendas intrigantes, só para ter aquela sensação de medo. Lanterna de abóbora. A lanterna de abóbora é feita esculpindo olhos, nariz e boca e colocando velas acesas em seu interior. Esse costume começou a partir de uma lenda de Sting Jack. Quem foi? O que foi essa lenda? Um homem que prendeu o diabo e só iria soltá-lo mediante uma condição, que ele não fosse para o inferno. Mas após a sua morte, ele descobriu que não iria para o céu e ficou condenado a ficar vagando pela terra como se fosse um fantasma. Então, o diabo deu a este homem fantasma um carvão em brasa dentro de um nabo esculpido para iluminar o seu caminho. Essa lenda acabou inspirando as pessoas a montar uma lanterna para afugentar os maus espíritos, só que dentro de uma abóbora em vela. Fantasias assustadoras. Esse costume vem lá do Samhain, a festa celta. Lembra que eles acreditavam que durante a celebração os espíritos caminhavam livres pela terra? E como o Halloween é perto do Dia de Finados, data que foi criada posteriormente, os celtas tiveram a ideia de se disfarçar. Como? Usando fantasias para que os espíritos os deixassem em paz. Pegar maçã com a boca. É um jogo de pegar maçãs dentro de uma grande bacia com água, utilizando apenas a boca. Não pode utilizar as mãos como ajuda. E como que surgiu essa brincadeira? Vem de uma celebração romana, a Pomona, deusa da agricultura e da abundância. Quando os romanos conquistaram as Ilhas Britânicas, essa celebração se juntou ao Samhain, que por sua vez é o precursor do Halloween. Precursor é o que vem antes, está bem? As cores do Halloween, preto e laranja. Essas cores oficiais do Halloween também vêm do Samhain, porque o preto era associado com a morte, entre aspas, ou seja, o fim do verão. E a cor laranja representava a vida, o renascimento, que era caracterizado pela colheita do outono. Pegadinhas. É uma grande brincadeira de pregar peças ou fazer pegadinhas com as pessoas, um costume que os Estados Unidos também adotaram do Samhain. Vou dar alguns exemplos. Espalhar papel higiênico em árvores e nas fachadas das casas, assustar as pessoas nas ruas, deixar uma mensagem de terror nos espelhos, cobrir o vaso sanitário com filme plástico, alterar o horário dos relógios. Fartura de doces. É uma tradição muito conhecida na celebração do Halloween, mas que só foi introduzida na festa a partir de meados do século XX. Antes disso, as crianças e adolescentes recebiam brinquedos, moedas, frutas, nozes. Milho doce. Esse é um tipo de doce que nós não temos aqui no Brasil. É um confeito em formato de grão de milho e que é pintado com 3 cores, amarela, laranja e a cor branca. E o seu consumo foi popularizado no Dia das Bruxas porque era produzido apenas na época dessa celebração. Morcegos. É um símbolo do Halloween que também vem lá do Samhain. Lembra que os celtas acendiam fogueiras durante a celebração? A fogueira acesa atraía insetos e também morcegos. Então, eles passaram a fazer parte desse imaginário de misticismo e superstição, que associava desde a época medieval a imagem do morcego à morte. Você conhecia a história por trás do Halloween? Achou interessante? Apesar de não ser um feriado oficial, a festa é uma característica do calendário nos Estados Unidos em forma de tradição que é passada de pais para filhos. Muito
obrigada pela sua companhia. Um abraço, tchau!